Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Desejamos abençoá-los de novo com uma palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre Cornélio, sobre que Deus não faz acepção de pessoa. Deus se agrada em qualquer lugar, em qualquer nação, daquela pessoa que é temerosa, daquela pessoa que procura viver uma vida santa e uma vida agradável a Deus. Hoje nós queremos trazer uma palavra. O apóstolo São Paulo, ele diz aos Filipenses, ele diz um termo: eu esmurro o meu corpo, eu coloco o meu corpo em sujeição, para que não aconteça que eu, tendo anunciado o evangelho para outros, eu mesmo venha ficar de fora. Pense um pouco. O Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele estava com 66 anos. Ele tinha ministrado mais de 30 anos na Ásia, na Europa. E ele diz: não aconteça que eu tenha ganhado outros, mandado outros para o céu e eu não chegue lá. Então ele diz: eu coloco o meu corpo em sujeição. Um filósofo disse que dentro de nós é como se dois leões sempre estivessem lutando, sempre estivessem brigando. E quem vence é o leão que você alimenta mais. É a carne e o espírito. Se você alimenta mais o leão da carne, a carne vai ficar forte e ela vai vencer sobre o espírito. Mas se você alimenta mais o espírito, o leão do espírito, ele vai ficar mais forte e ele sempre vai prevalecer contra os desejos, a carnalidade, os vícios. Então, o leão que vence é o leão que você alimenta mais. O que você tem alimentado mais? A carne? Às vezes, pornografia, às vezes, pensamentos prosmíquos, iniquidade. Às vezes, somos alimentados através dos nossos olhos, da nossa visão, só uma carnalidade. Se você alimentar o teu espírito através da oração, da comunhão, da leitura da palavra de Deus, de companhias cristãs que sabem o que é temor do Senhor, o teu espírito vai ficar muito mais forte. Paulo diz: eu coloco meu corpo em sujeição, para que não aconteça que eu, tendo ganhado outros, eu mesmo venha ficar de fora. Quero que vocês leiam comigo alguns textos da palavra de Deus no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, começando no capítulo 1 e de número verso 7, diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta expressão, o direito de comer da árvore da vida, quando Deus tinha colocado Adão e Eva no jardim do Éden e deixou a árvore da vida, era para que eles, ao comer da árvore da vida, eles pudessem viver sempre, viver em intimidade, em comunhão com Deus. Esta árvore da vida tinha se perdido, mas agora aqui no livro de Apocalipse, uma promessa: quem vencer, quem chegar lá, ele não vai morrer mais. Ele vai comer da árvore da vida, que é uma figura do próprio Cristo, do próprio Deus. Depois, no capítulo de número 2, o verso de número 11, de novo o Senhor diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. A palavra de Deus fala de 3 tipos de morte. Fala de morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é aquela pessoa que vive, mas não vive para Deus. Ele vive para os seus deleites, ele vive para os seus prazeres, ele vive para uma carnalidade, uma insanidade mental. Ele está vivendo, mas ele está morto. Morte espiritual.
A morte física é quando há separação do nosso espírito, isto é, o espírito deixa o nosso corpo. E o corpo tem que voltar-se ao pó da terra, porque é pó, e volta ao pó que o era. E o espírito volta a Deus que o deu. A morte eterna é uma pessoa que está morta espiritualmente, morre fisicamente. Então ele vai automaticamente morrer também eternamente, porque ele vai estar eternamente separado de Deus. Aqui neste texto diz a promessa: ao vencedor não sofrerá a morte eterna, não sofrerá a segunda morte. Ele vai ficar sempre vivo na presença do Senhor. Outro texto aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, agora o verso de número 17, diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora o Senhor muda de quadro. O Senhor começa a falar aqui: ao vencedor darei do maná escondido. O povo de Israel tinha se alimentado do maná do deserto durante 40 anos. E Cristo no Evangelho diz: eu sou o maná que desce do céu. O maná era uma figura do próprio Cristo. O maná escondido é um alimento espiritual da presença do Senhor na nossa vida, para que nós possamos nos alimentar de Cristo, em Cristo, todos os dias, para seguir vivo. E lhe darei uma pedra branca. No velho costume dos romanos, quando uma pessoa era condenada em um tribunal, era colocado uma pequena pedrinha, e aquela pedrinha, se ele era absolvido, que nenhuma condenação havia para ele, lhe davam uma pedrinha branca, em símbolo de absolvição. Ele era livre. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quando você aceitou Cristo, Deus te deu o perdão, todas as coisas velhas que já passaram. O sangue de Jesus te libertou. Conta uma tradição que quando Martim Lutero, durante 3 anos, ficou num palácio traduzindo a Bíblia para o idioma alemão, por isso ele é chamado pai do idioma alemão, porque ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão. Diz que Satanás muitas vezes tentava ele, dizendo que ele não era digno de traduzir a Bíblia para o idioma alemão. Mas ele um dia disse para Satanás: faz uma lista de todos os meus pecados e traz. E o diabo encheu folhas e folhas de pecados de Lutero. E quando trouxe para Lutero, Lutero agarrou tudo aquilo e disse: olha, Satanás, tudo isto aqui está lavado no sangue do Cordeiro. No sangue de Jesus me limpou, me lavou de todos os meus pecados. Eu agora estou em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, vai-te, Satanás. E Satanás desapareceu e nunca mais voltou a tentá-lo, e ele pôde traduzir a Bíblia para o idioma alemão. Imagina a vitória que Lutero teve, colocar nas mãos do povo alemão, como também nas mãos do povo português. O João Ferreira de Almeida colocou a Bíblia traduzida para o português. E assim em todos os idiomas da terra. Satanás não queria que estas obras fossem realizadas. Veja bem, outra palavra aqui: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo de número 3 ainda, e o verso de número 26, ao terminar, o Senhor diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com vara de ferro e as despedaçará. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã.
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está dizendo que a pessoa que é vencedora, Deus lhe dá autoridade sobre espíritos malignos. Deus lhe dá autoridade sobre doença, sobre enfermidade, e você pode colocar a mão sobre o teu coração, sobre a tua doença, se é no pulmão, nos rins, no fígado, e repreender pelo poder e autoridade que Deus te deu, porque tu é um vencedor. Outro texto ainda que fala aqui é o capítulo de número 3 e o verso de número 5. O vencedor será igualmente vestido de vestido branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça. As vestiduras brancas são as obras que os crentes praticam. Um dia fiquei muito impressionado ao visitar uma irmã num hospital. A senhora estava muito doente e ela disse: pastor, eu tive uma visão e eu cheguei na presença do Senhor e me deram as vestiduras brancas que eu colocasse, mas as minhas vestiduras brancas ainda não tinha nem mangas, nem manga tinha. E diz ela: meu Deus, se eu pedir para o Senhor para voltar, para praticar mais obras, mais boas obras, para que ao menos as minhas vestiduras brancas tivessem mangas. Como estão as tuas vestiduras brancas? São as ações justas, as ações dos santos, as tuas boas obras praticadas enquanto você vive. Depois ainda diz aqui: lhe darei a estrela da manhã. A estrela da alva é uma figura do próprio Cristo. Todas as manhãs, 5h30, 6 horas da manhã, a estrela da alva está brilhando lá no espaço, dizendo na hora mais escura da noite, que é exatamente quando a lua vai e a estrela da alva aparece. Nas horas mais escuras da nossa noite, o Senhor promete: a estrela da alva, a figura do Cristo, vai estar contigo, te iluminando, te resplandecendo. Os antigos chamavam a estrela dos boiadeiros, porque os boiadeiros, os homens que cavalgavam nos campos, levando o gado, eles se guiavam por aquela estrela que nascia na hora mais escura da noite. É a presença do Senhor que nos enriquece. É a presença do Senhor que nos dá graça. É a presença do Senhor que nos abençoa e vai fazendo com que a gente seja vencedor. Para terminar no verso aqui do livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o verso de número 19, o Senhor diz assim: eu repreendo, corrijo aquele a quem amo. Por isso seja diligente, arrependa-se, pois eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, viverei com ele, e um dia ele viverá comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor. O livro de Apocalipse é um dos livros mais impressionantes. Se você ler lá no livro de Gênesis, em Gênesis diz assim: no começo criou Deus os céus e a terra. Mas lá no livro de Apocalipse termina dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque este primeiro céu e esta primeira terra já tinha passado. Amigos, talvez você nunca ouviu, mas é tão impressionante que quando os europeus ultrapassaram o trópico do Equador e se depararam com um novo céu, novas estrelas, novas constelações, e chegaram ao novo mundo aqui na América, América Central, América do Norte. Eles colocaram dizendo: chegamos num novo mundo. Só que este novo mundo, hoje aqui no Brasil, em toda a América,
é tão velho como o outro mundo. O novo céu e a nova terra em que habitará a justiça ainda é uma promessa de Deus. Ainda que este novo mundo foi bênção para milhões de europeus que deixaram a fome, deixaram a miséria na Europa, deixaram a pobreza que eles estavam passando e vieram para regiões como o Brasil e a América do Norte. Talvez você não sabe da história, mas houve anos que mais de 5 milhões de pessoas deixavam a Europa e vinham para o Novo Mundo. Era uma promessa para eles e aqui tinha novas oportunidades, terras com abundância que podiam dar grandes colheitas. Deus abençoe os nossos amigos. Pense um pouco nestas palavras. Eu coloco meu corpo em sujeição. Todos os dias você tem que ser um vencedor. Todos os dias, vençam a tua carnalidade, vença os teus maus pensamentos, vença as coisas ruins e pratique o amor, pratique a intimidade, pratique a comunhão com Deus. Quero orar por ti, desejando que Deus te abençoe. Se você está doente, Deus te dá poder para repreender essas doenças, repreender essas enfermidades, repreender esses vírus da morte e receber a cura. Ora comigo, Senhor Deus e Pai. Olha pelos nossos irmãos e amigos, pelas pessoas, Senhor, que cada dia estão vencendo um leão de drogas, de álcool. Senhor, ajuda eles a superarem o vício da droga, superarem o vício do cigarro, superarem o vício da cachaça. Senhor, aquelas pessoas que estão lutando para terem domínio próprio, não estarem praguejando contra o céu e contra a terra, nem contra as pessoas, tudo estão blasfemando, mas que eles sintam o teu amor e a tua graça e a tua compreensão. Senhor, abençoa os irmãos que estão doentes, como a minha esposa. Dá saúde para a tua serva, repreende este mal. Abençoa também, Senhor, o casamento no dia de amanhã, ali na cidade de Veranópolis, do meu filho Júnior, da Caroline. Sê com eles e que dê tudo certo. Tua bênção, a tua graça esteja sobre eles, Senhor. Traz paz, traz tranquilidade, que não haja nenhum transtorno, nada, Senhor, venha perturbar, mas que haja muita paz. Abre os caminhos pelo teu Espírito Santo. Dá ordem aos teus anjos e pelo teu Espírito Santo. Sopra os ventos para que abra os caminhos e tudo dê certo. Ó Deus, sei com a família que vai viajar para lá, tanto a Sheila como a Shirla, a Alessandra, a Rafaela, eu, a Helen, a minha esposa, Miguelzinho, nos guarda e nos protege. Que tenhamos uma estadia ali muito boa, com muita paz. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amigo, desejamos que Deus te abençoe. Será até o próximo sábado. Qualquer pedido de oração, qualquer comunicação, agradeço aos irmãos, como a irmã Zilá, que sempre sintoniza, sempre está em comunhão conosco, irmão Paulo Silveira, sua família, também os outros irmãos, principalmente o irmão Augusto, a irmã Márcia. Que bom ver vocês. Deus ajude vocês em todas as coisas. Siga o Senhor, caminhe com o Senhor. A vida cristã é cheia de altos e baixos. Tem momento que a gente está dando chute na lua, mas tem momento que você está dando rasteira em cobra. Mas pense um pouco, se com o Senhor é desse jeito, imagina sem o Senhor. Com o Senhor ainda você tem o arrimo da palavra, da oração, da comunhão, de uma palavra de Deus, de um amigo, de um consolo espiritual. Mas sem Deus não temos nada. Por isso que as pessoas vão para drogas, vão para a cachaça, porque a vida sem Deus é muito dura. Deus abençoe os amigos. Até o próximo sábado. Muito obrigado.